pessoal. Assim, alguns já me conhecem, para os que ainda não me conhecem, Eu sou Geisa, sou casada com o Juninho, Faz um coraçãozinho aí, amor. E nós temos 2 filhos, Lindos, a mãe coruja, O Gael, de 6 anos, e o Davi, de 3 anos, Eles são presente de Deus, são herança do Senhor realmente na nossa vida. E hoje eu quero começar fazendo uma pergunta para vocês, E eu creio que Deus, ele move todas as coisas. Depois desse louvor, eu falei: Deus, o Senhor não falou só comigo, Deus, ele gera, aquilo que Ele quer falar com a gente, O ambiente que Ele traz, Ele traz um ambiente porque Ele vem com a palavra, e é aquela palavra que nos trata, vai nos lapidando, E eu quero ser direta, eu quero fazer uma pergunta, você vai responder aí para Deus, combinado assim? Você vai responder aí para Ele. Você é filho de Deus? Nós estamos nesse ambiente de paternidade, nesse lugar que Deus tem gerado. E eu quero saber de você, você é filho de Deus? Então, assim, enquanto vocês vão pensando na resposta, a gente vai entender como que eu me torno um filho de Deus. Queria convidar você a abrir a palavra em João, Assim como o pastor Vitor estava falando do João, do amado. Então, nós vamos abrir em João. Em João 1, a partir do versículo 12. São só 2 versículos, o 12 e o 13. Então, João 1, o 12 e o 13, fala o seguinte: Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Então, a gente entende que a gente nasce de Deus à medida que a gente recebe e crê em Jesus, Ele é o nosso canal de filiação, Ele é aquele que nos torna filhos. E em João 3, a gente não precisa abrir, Nicodemos vai ter com Jesus e ele vai querer entender como isso funciona, Como é que eu vou fazer, Jesus? Eu vou voltar para o ventre da minha mãe e eu vou nascer de novo. E aí, Nicodemos, Jesus explica para Nicodemos. Nicodemos, ele era uma autoridade entre os judeus, Ele era um homem que sabia de muitas coisas. Mas Deus, a gente não conhece Ele pela nossa razão, pela nossa inteligência, mas é pela fé. E é assim também que nós nos tornamos filhos, E eu lembro, gente, quando meus filhos nasceram, tanto Gael quanto Davi, as mães que estão aí, elas vão concordar comigo. A gente tem uma mistura de sentimentos. A gente fica com aquela ansiedade para nascer, aquela vontade de conhecer e a curiosidade de olhar para a carinha e falar: parece com quem? Não é assim? Quando nasce o bebê, a gente logo no primeiro dia, todo enrugadinho, a gente já vai procurando a semelhança, Parece com quem? E eu lembro que Gael foi o primeiro, E muito aguardado, muito desejado. E quando o Gael nasceu, minha mãe pegou ele no colo, começou a desembrulhar, falou: eu quero ver se tem alguma coisa que parece. E ela achava que o pé dele ia parecer com o do Juninho. Coisa da minha mãe, gente? E aí, quando ela abriu e ela olhou, o pezinho do Gael era igualzinho do Juninho, porque ele tem o segundo dedo maior, do que o dedão. E o Gael também tinha. E aí, gente, eu quero fazer outra pergunta para vocês com essa história do Gael. Olhando para você mesmo, aí hoje, quais as características em você que são semelhantes à do seu pai? Quais são essas características? Enquanto você continua a pensar nessa resposta, eu vou continuar as minhas histórias hoje. Hoje vai ser uma tarde de histórias. E um dia, Gael ainda era bem pequeno. Quem conhece Gael sabe que ele realmente parece com o Juninho,
E ele estava com a minha mãe na rua, passeando na calçada. Parou um cara de moto e falou assim: posso fazer uma pergunta? Aí minha mãe falou: pode. Na época o Juninho trabalhava na Angelatex. Ele falou assim: esse menino é filho de um rapaz que trabalha lá na Angelatex? Aí minha mãe falou assim: é sim. Nossa, ele é idêntico. Gente, essa história mexeu muito comigo, porque aquele homem nem o nome do Juninho ele sabia. Mas quando ele olhou para o Gael, ele viu o pai. Forte, né? E Deus ministrou muito em mim com isso. Deus falou muito comigo a respeito disso. Se nós somos filhos, nós precisamos, mesmo que as pessoas não saibam nem o nome do nosso pai, mas eles precisam ver o nosso pai na gente, né? E quando o Gael nasceu, gente, só tinha uma certidão de nascimento que falava que ele era filho do Juninho e algumas semelhanças físicas. Mas o Gael ainda não sabia que o Juninho era o pai dele. Agora eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Atos. Atos, capítulo 17. Atos 17. Nós vamos ler do versículo 22 ao versículo 29. Aqui, gente, o apóstolo Paulo ele está em Atenas. E ele vai falar aos atenienses, né? Então, eu vou ler a partir do versículo 22. Então, Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse: atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, pois andando pela cidade observei cuidadosamente seus objetos de culto. E encontrei até um altar com essa inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. De um só fez ele todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez, tateando, pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendência dele. Assim, visto que somos descendências de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata ou pedra, feita pela arte e imaginação do homem. Eu vou parar aqui no 29. E aí, gente, eu entendo que os atenienses eles serviam a um Deus desconhecido. Assim como o Gael tinha um pai, mas ele ainda não conhecia. Ele ainda não tinha essa consciência que o Juninho era pai dele. Logo nos primeiros dias, no primeiro, segundo ou terceiro mês de vida de uma criança, se alguém pegá-la no colo, tudo bem. É um colo. Mas o que acontece? Com o tempo, o Juninho foi tendo um contato com o Gael. Ele começou a cantar para ele dormir. Ele cantava bem desafinado, mas era a voz do pai. O Gael começou a reconhecer a voz do pai. O Juninho dava banho no Gael. O Juninho brincava, e muitas vezes eu saía de perto, porque as brincadeiras sempre eram radicais. E a mãe não consegue olhar, né? O pai é mais radical com o filho. E vieram as brincadeiras. E eu me lembro quando veio a questão da bicicleta. Tirar a rodinha de bicicleta é coisa de pai.
E foi o Juninho correr para lá, correr para cá, até que Gael conseguiu tirar a rodinha. E o Juninho também precisou corrigir o Gael. O Juninho precisou ser duro, muitas vezes. Mas com isso, depois de um tempo, há quem tentasse pegar o Gael. Ele logo gritava, pai, pai, porque ele nunca foi de ir em qualquer colo. Ele queria estar perto do pai. E é isso que nós precisamos fazer. Ter um relacionamento com o nosso pai. Um relacionamento de todo dia. Sabe, queridos, uma coisa que tem queimado muito no meu coração é que o nosso relacionamento com o nosso pai não pode ser um relacionamento formal, de regras, de que eu preciso obedecer, de que eu tenho que fazer. Não é um relacionamento em que a leitura da Bíblia e a oração, elas são o fim de tudo. É assim como você se relaciona com o seu pai. Eu oro e leio a Bíblia. Esses são os meios, mas não é o fim. O nosso pai, ele é vivo. O nosso pai, ele não fica só no secreto. Ele sai do secreto junto com a gente. E ele precisa ser um pai na prática, no todo dia. Nosso Deus é um Deus de todos os momentos. O meu Deus está comigo quando eu passo roupa. O meu pai está comigo quando eu lavo a louça da minha casa. O meu pai está comigo quando eu faço um bolo. Mas ele também está comigo quando a coisa fica mais difícil. Ele também está comigo quando eu erro. E tenho até vergonha de ir para ele pedir perdão. Mas ele fala, filha, vem. Você sabe que você pode vir. Então, meu Deus, o meu pai, ele é um pai de vida prática. Ele é um pai que vai ao supermercado comigo. Ele é um pai que quando eu acho que eu não consigo tirar a rodinha da bicicleta, ele vai lá e me dá um empurrãozinho. E a gente precisa viver com o nosso pai. A gente precisa conviver com ele. Porque antes eu conseguia ver algumas semelhanças físicas no Gael. Algumas não muitas, porque elas são muitas. Mas hoje passaram-se 6 anos desde que eu vi o Gael pela primeira vez. E depois desses 6 anos, eu tenho certeza que ele é muito parecido com o pai dele. E que não só fisicamente. Às vezes o Juninho até brinca, nossa, é difícil conviver comigo mesmo. Né? Porque ele é muito parecido com o pai. Mas por que ele é tão parecido com o pai? Porque ele viveu 6 anos pertinho do pai. Em todos os momentos. Nos momentos bons, nos momentos ruins, nos momentos difíceis. No momento da nossa conversão, o Gael já estava conosco. E o Gael, ele tem crescido perto do pai. E eu quero te falar nessa noite que nós precisamos crescer perto do nosso pai. Eu quero te convidar a abrir em João. Nós vamos voltar para João 17. Porque o nosso pai, ele é um pai para sempre. Nós somos filhos eternos, queridos. E essa é a nossa garantia. A garantia do Gael é mesmo que ele faça qualquer coisa errada, o pai dele está lá. Mesmo que ele tenha as dificuldades dele, que ele não seja, na cabecinha dele, um filho perfeito, ele sabe que ele pode voltar para o colo do pai. O pai é o lugar seguro. E em João 17, eu quero ler do versículo 3 ao 5. É uma oração de Jesus. Uma oração de um filho perfeito para um pai perfeito.
Jesus nos chama, né, para esse lugar. Jesus fala em João 17, versículo 3. Essa é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Queridos, eu quero te falar uma coisa. A vida eterna consiste em buscar o nosso Pai. A vida eterna consiste em crescer, convivendo, nos relacionando, em amor. Em amor. Nosso Pai é um Pai de amor. E Ele nos atrai com cordas de amor. E essa é uma certeza. Que mesmo que a gente vá para lugares distantes, Ele é o nosso Pai. E Ele é o nosso Pai eterno. E o amor dele dura para sempre. Essas são as nossas garantias. Isso é o que a gente pode falar assim, eu tenho um lugar seguro para voltar. Não só para voltar, mas para permanecer. E a gente vai crescendo em semelhança a Ele, né, quando a gente está perto dele. E hoje nós vimos isso, né? Como nós nascemos em Deus e como nós crescemos com Ele. E eu queria te convidar para uma oração. Você que não tem certeza ainda se você é filho. Se na primeira pergunta você falou assim, será? Se surgiu aquela dúvida, queridos, isso não é vergonha. Nós precisamos declarar que eu creio em Jesus e eu quero esse novo nascimento para mim. Então eu quero te chamar a esse tempo de oração. Você que ainda não tem essa certeza, que você ore junto comigo agora. Pai Deus, nós reconhecemos, Paizinho, que nós não conseguimos sem o Senhor. Nós reconhecemos que nós somos pecadores e nós reconhecemos que nós necessitamos de Jesus. Nós necessitamos nascer de Deus. Nós necessitamos ser novas criaturas. Pai, nós necessitamos da Tua presença, do Teu cuidado. E nós declaramos nessa noite que eu creio em Jesus Cristo. Eu creio que Ele deu a vida por mim. Eu creio que Ele é o meu Senhor, o meu Salvador, o meu Redentor e que Ele vive. Eu creio que Ele vive. E eu quero ser cheia do Teu Espírito, cheia da Tua presença. Deus, eu não quero viver mais em lugares sombrios, escondidos do Senhor. Eu quero viver no Teu colo, Pai. Eu quero viver como filho. O novo nascimento é um milagre que só o Senhor pode realizar. Então eu te peço nessa tarde, me torne um filho. Eu quero habitar a casa do Pai. Eu quero estar namorada do Senhor. Deus, eis-me aqui. Me encha com o Teu amor, com a Tua presença, com a Tua graça, com o Teu perdão. E Deus, me dá a convicção no meu espírito que eu sou filha. Que eu nasci da água e do Espírito. Para que eu possa começar a construir uma história como filho a partir de hoje. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu também fiz uma segunda pergunta para vocês. Eu perguntei, você aí que tem certeza que é filho, quais são as características do seu pai que são presentes em você, que você mesmo vê e que as outras pessoas veem? Quais são as características do seu pai, as semelhanças dele, do caráter dele, que estão aí em você? Mas eu quero te falar uma coisa, se você não achou muitas,
existe uma esperança. Sempre é tempo. Sempre é tempo de voltar para o colo do Pai. Sempre é tempo de chegar perto dele e crescer em conhecimento dele. E com esse relacionamento, gente, de cair da bicicleta e de tentar de novo, ele vai nos moldando, ele vai nos transformando. Então eu quero te falar nessa tarde que o seu relacionamento com ele seja um relacionamento de um coração aberto, que se deixa ser mudado, que se deixa ser transformado, que se deixa ser quebrado e ser feito de novo. Porque é isso que Deus quer. Ele quer nos moldar à sua imagem e semelhança. Então eu quero orar com vocês nessa tarde. Se vocês puderem se colocar de pé, a igreja toda, nós vamos pedir isso para Deus. Nós vamos pedir para Ele nos encher com a presença dEle, para nos tornar filhos obedientes, filhos que buscam o colo do Pai. Então eu te chamo para esse momento. Oh Pai, Paizinho, nós queremos tanto, tanto parecer com o Senhor, Deus. Nós queremos tanto, tanto manifestar a Tua glória. Ser imagem e semelhança do Senhor em todos os momentos da nossa vida, nos momentos difíceis, dentro da nossa casa, com a nossa família. Talvez, Deus, esse seja o nosso maior desafio. Aqueles que nos conhecem na intimidade, Deus, nós queremos que eles vejam o Senhor em nós. Deus, nós queremos ser filhos que parecem com o Pai. Nós queremos ser filhos que quando nós tocamos as pessoas, elas sintam o toque do Pai. Deus, nós sabemos que o Senhor é um Pai bom. A Tua palavra nos garante que se nós que somos maus damos coisas boas para o nosso filho, imagina o Senhor. Imagina o Senhor que é um Pai perfeito. Pai, nós te pedimos nessa tarde, nos faz mais parecidos com o Senhor. E que nós tenhamos o nosso coração aberto, porque se doer, mesmo assim nós queremos permanecer. Porque nós queremos ser transformados de glória em glória para louvor do Teu nome. Esse é o nosso propósito, essa é a nossa esperança. Que nós sejamos filhos parecidos com o Pai, porque nós reconhecemos que o Senhor é perfeito. Que no Senhor não há variação, que o Senhor é santo, 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 Deus. E nós te pedimos nessa noite, nos transforma, nos faz filhos semelhantes a Ti, Deus. Oh Pai, eu te peço nessa noite, aquele que porventura ainda não sentiu o Seu abraço, Deus, abraça os Teus filhos nessa tarde. Abraça os Teus filhos e mostra que o Senhor é um Pai de amor, que o Senhor é um Pai de perdão, de recomeço. Deus, ingera em nós a certeza de que o Senhor é o melhor lugar que nós podemos estar. Eu te agradeço e abençoo a vida dos meus irmãos em nome de Jesus. Eu não sei sobre os outros, mas eu sei que o meu Pai é bom, bom. E o meu Pai é bom, bom. E o meu Pai é bom, bom. Eu não sei sobre os outros, mas eu sei que o meu Pai é bom.